Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio nesse vídeo. Reproduzir para vocês as palavras do técnico Renato Portaluppi na sua entrevista coletiva após a partida contra o Palmeiras. Tudo que eu for falar aqui é um resumo das principais informações que o treinador disse na sua entrevista para os repórteres. Antes, deixa eu te falar da KTO. Vá agora em KTO.com, te registra lá com o código JBFilho, ganha um bônus para tu começar a brincadeira lá em cima do valor que tu colocar e começa a brincadeira. Se quiser, aproveita na Eurocopa, na Copa América, em qualquer outro esporte que tá rolando lá pela KTO, tá cheio de odão, a odd turbinada da KTO tá valendo pra caramba. Porque no Grêmio tá difícil, o cara mais tem passado raiva do que qualquer coisa, né? Então, te registra na KTO, usa o código JBFilho e bora brincar. Gente, o negócio é o seguinte. O Renato disse entender que o torcedor do Grêmio tá chateado porque ele disse, olha, o Grêmio tava vencendo, todo mundo imaginou que ia vencer e tal, teve um apagão, 2 minutos, tomaram um empate e o torcedor que contava com a vitória acabou ficando chateado por conta desta situação. Mas ele basicamente resumiu a partida assim. E aí, quando alguém questionou a ele, quando alguém falou para ele sobre o fato de ter sido chamado de burro, ele falou, por um lado é bom, porque é bom escutar essa palavra porque eu nunca tinha sido chamado de burro, eu nunca tinha ouvido essa expressão, a torcida do Grêmio nunca tinha me chamado de burro, é até bom para saber o que significa essa palavra. Ou seja, o Renato ironizou e depois, mais pro final, também ele voltou a ironizar essa situação, dizendo que nunca tinha acontecido. Até não é verdade. Há manchetes de outras passagens e algumas eu inclusive estava no estádio quando o Renato foi sim chamado de burro, vaiado e muitas críticas do torcedor em relação a isso e não foram 2, 3 não, tá? Isso vale para antes quando era no Olímpico e depois quando já tinha aura de conquistas Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais. Eu até nem tô avaliando se é certo ou errado aqui, tá? Eu só tô dizendo que preciso colocar aqui, repor a situação como repórter. É um fato, já aconteceu do Renato ter sido vaiado e principalmente, já que a gente tá exatamente sobre a palavra de burro, ter sido chamado de burro. Mas enfim, o Renato disse que, por exemplo, teria feito tudo o que fez novamente, porque a imprensa e o torcedor, por consequência, né, porque o caminho para o torcedor receber as informações é pela gente da imprensa, não tem todas as informações que ele, Renato, tem. E ele disse que, assim como o Dodi, que não jogou porque estava suspenso agora, mas o Dodi e o Cristaldo, os dois estavam... Ele disse assim, ó, o Cristaldo tá com a mesma situação. Ele estava com uma dor muscular, com uma situação que ele não sabia se ele ia poder jogar. E o Renato disse assim, poxa, 2-0. Tem uma vitória, eu só preciso ser malandro e segurar o jogo, eu preciso tirar o Cristaldo, porque esse cara já tá, quase não jogou. Se ele joga os 90 minutos, é ruim pra mim. E aí ele saca o Cristaldo da partida. Ele disse, olha, as pessoas por vezes não entendem. Bom, então essa é a situação, do porquê que, por exemplo, tirou o Cristaldo, por que foi fazendo as outras trocas. Mas aí alguém vai perguntar, tá, mas um repórter foi feliz para ele, dizendo, Renato, você não acha que nas suas trocas o Grêmio chamou muito o Palmeiras pro seu campo? E ele explicou, até pediu para dizer, vou dar uma aula grátis aqui para vocês. Grátis não, o salário do Renato é R$1,5 milhão e todo profissional tem na sua lá, tá lá que ele precisa dar entrevista coletiva depois. Então não é necessariamente uma aula grátis, mas tudo bem, dá para entender que foi uma brincadeira dele. O Renato falou o seguinte, olha, que ele colocou 3 zagueiros porque o Palmeiras ia começar a bola aérea. Ia começar a fazer bola aérea, que a bola aérea deles é muito forte, eles têm centroavante para isso e tal, e aí ele ia começar a colocar jogadores para isso. Ele disse, bota 3 zagueiros, bota o João Pedro Galvão para ficar brigando lá, segurando a bola no ataque, e aí eu mato as 2 pontas. Eu não deixo o Palmeiras fazer gol, eu já tô com o resultado a meu favor e pelo menos consigo segurar a situação. Só que qual foi o problema? O Palmeiras faz um gol e faz 2 num lance de apagão que não pode acontecer e que ele de fato falou com os jogadores e falou com os atletas. O Renato até disse, olha, os jogadores entraram sim abatidos no vestiário, eles estavam abatidos, mas que de alguma maneira ele tentou mostrar para os caras dizendo, não, peraí, olha só, ele disse assim, ele elogiou, ele disse assim, nessas horas, qual é a situação que ele falou assim, é normal os jogadores entrarem abatidos, mas elogiou porque eles jogaram muito bem, disse o Renato. E ele falou, eles sentiram? Bom, eles têm que sentir, não dá pra achar que não vai sentir um jogo que tu tava vencendo, que tu empatou. Mas ele elogiou o seu grupo de jogadores que jogou muito bem.
Dois jogadores tiveram conversa com ele no vestiário, os dois, Reinaldo e Marquezin. Disse que não pode acontecer aquilo, que eles discutiram, numa dessas os dois são expulsos e deixa o Grêmio numa situação horrorosa. E que ele já falou preliminarmente com ambos no vestiário e que vai falar na reapresentação no CT nessa sexta-feira com a dupla de jogadores também, que vai conversar com eles e vai tentar entender o que estava acontecendo e o que passou na cabeça dos dois para ter uma discussão tão acalorada assim naquele momento. E aí o Renato disse, antes que alguém diga e faça uma crise, dizendo, tirou o Marquezin, não tirou o Reinaldo, como se fosse uma punição, garante Renato Portaluppi que desde ontem já tinha definido que quem jogaria contra o Juventude seria o Rafael Cabral. E que o Rafael Cabral é quem vai ser o goleiro titular. Ele não falou Rafael Cabral, para ser sincero, tá? Ele disse que não vai ser o Marquezin. Mas a gente sabe que vai ser o Rafael Cabral. Bom, poderia ser o Kaique, mas enfim, o Renato deixou claro o seguinte, olha, que vai ser outro goleiro, que ele já tinha definido isso desde ontem, que não tem nada a ver, não é uma punição necessariamente para o jogador e tudo mais. Só que a gente chega no João Pedro Galvão, que eu tenho certeza que todo mundo aqui quer ouvir, quer saber o que está acontecendo. Ele falou, olha, os próximos passos do João Pedro Galvão serão conversados com o jogador. O Renato quer ouvir dele o que ele sente, o que ele acha, o que ele pensa. Ele disse, olha, afinal, ele é o único atacante que está à nossa disposição, mas que nessas horas ele não pode abandonar o jogador, ele tem que abraçar e tem que ouvir, e tem que, em conjunto com o jogador, tomar uma decisão do que pode ser feito. Ou seja, o futuro do João Pedro Galvão, se ele segue jogando no Grêmio ou não, depende muito também de uma conversa que o Renato vai ter com o jogador nos próximos dias para definir o que vai acontecer. E aí o Renato faz aquele discurso dizendo, olha, o problema é que quando a imprensa pega na cabeça de um jogador, ele até usou um termo, ele cisma com o jogador tem que ir embora. Já aconteceu com vários outros jogadores aqui, a imprensa cisma e fala, não tem o que fazer, o jogador tem que ir embora. Mas nesse mesmo discurso o próprio Renato admite que o jogador não conseguiu render aqui, não conseguiu dar certo. O próprio João Pedro já deu uma entrevista recente, depois de um dos jogos do Grêmio, que ele disse, olha, eu sei que eu não tô bem e tudo mais e tal, enfim. Mas o resumo é isso, tá? E o resumo é basicamente dessa conversa que vai acontecer. O Renato acha que se o momento tivesse bom, esse empate seria comemorado, que se o Grêmio tivesse, e aí é o se, né? Que se o Grêmio tivesse mais pra frente da tabela, com 18, 20 pontos, e aí tivesse conseguido mais esse ponto, todo mundo ia elogiar, mas não tá, né? E prometeu mais uma vez, dizendo, o Grêmio vai arrancar, o Grêmio vai ir pro lugar onde deveria estar, o Grêmio não vai ficar nessa situação todo o tempo, ele só tem 2 jogos, só que nós estamos atrasados, tem que vencer, mas o Grêmio já tá a 3 que não perde, então tá na crescente do campeonato e que em breve vai sair dessa situação que se encontra na zona do rebaixamento. Beleza? Inscreve no canal, assinando a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.